Então, a música que a gente acabou, boa noite. A música que a gente acabou de ouvir é a música Diz, da Gabriela Rocha. E hoje o tema que a gente vai falar é sobre identidade. Já mandei mensagem para vocês e falei que a gente iria falar sobre identidade, né? E a música que eu escolhi, eu sei que a gente já ouviu aqui uma vez, mas eu senti muito forte que eu precisava colocar ela de novo, porque é, o que fala é bem especial. Então, eu vou ler aqui para depois, quem ouvir depois, poder, né, pelo menos ter a leitura, a parte da leitura. Então, fala assim: a música chama Diz, da Gabriela Rocha. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte eu sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que você diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que a sua voz me diz. A minha identidade e o valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Então, é isso, gente. Essa música depois reflitam nela, porque ela é muito profunda. Mas eu acho que vocês vão conseguir refletir mais ainda nela depois que a Lê falar. A Lê é uma pessoa muito, muito especial aqui. A gente está muito feliz de receber você, Alê, até porque metade do grupo faz terapia com a Lê. A Lê, Esse é um grupo terapêutico. pois muita gente aqui faz terapia com a Lê. A Lê é uma bênção na minha vida. Eu posso dizer que eu já fui muito curada e que eu estou quase no fim, só faltam 10 anos para eu acabar de me curar. Mas, bom, vocês não vão entender o que eu quero dizer, né? Só faltam 10 anos. É porque você vai por etapas, né? Eu tô nos 30, então eu vou chegar nos 40. E quando eu chegar nos 40, que é a minha idade, vou estar curada. Mas, assim, tenho descoberto coisas sobre mim muito incríveis e ela é muito usada pelo Espírito Santo para trabalhar nisso. Então, quando eu senti que a gente tinha que falar sobre identidade novamente, assim, veio ela na minha cabeça porque ela é a pessoa que mais tem me ajudado é, a realmente entender sobre a minha identidade. Inclusive, gente, olha ali, do lado da minha cama. Ah, muito bem. Muito bem. Depois ela conta para vocês, ó, o que que é isso aqui? Um Esse é bem espelho. bonitinho, hein? Bem bonitinho, não é uma graça? Esse é, Então, gostei. Ale, seja bem-vinda. É, Obrigada. E é isso. Eu acho que a gente podia fazer uma oração antes da Lê começar. Kel, você tá por aí? Você pode abrir, você pode fazer oração ou você ainda não chegou? Oi, amiga, eu cheguei, mas eu não consigo ainda. Tá Pode bom, fazer você. tá bom. Alguém gostaria de fazer oração para que a nossa mente seja aberta, para que a gente possa entender e realmente receber da melhor forma possível? Bianca, Qual, Bianca? Loira ou a morena? Morena. Vai lá, Tá Bianca bom, posso Morena. orar. Paizinho, obrigada por esse momento. Nós estamos aqui reunidos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Espírito Santo, você é bem-vindo, mais que bem-vindo, para nos conduzir e nos direcionar nessa reunião. Que os nossos corações estejam atentos e abertos para ouvir as palavras que vão sair da boca da sua filha amada, Alessandra, Senhor. Instrua ela, Senhor, em cada palavra
que possa trazer cura, que possa trazer direcionamento, nos trazer paz e nos dar sabedoria naquilo que nós precisamos fazer e muitas vezes não temos coragem, mas que seja um empurrão, que seja um gatilho para que nós possa verdadeiramente sairmos da acomodação e da procrastinação, da preguiça. Então, Senhor, use a tua filha da maneira muito especial, como o Senhor a ama, como o Senhor tem conduzido, para que nós possamos ser muito abençoadas com tudo que vai ser dito aqui. E venha nos tocar e sentir-se à vontade, Senhor, em nosso meio. Amém. Amém. Obrigada, Bi. Alê, Oi. fica à vontade. Ok. Boa noite, gente. Eu tô vendo a minha tela ali, tá um pouquinho escura, mas tá todo mundo me vendo, né? Qualquer coisa, eu sou morena assim mesmo. Ok? Eu queria ler um texto para começar, porque falar de identidade é uma coisa muito ampla. E talvez o que o Espírito ministrou no meu coração sobre identidade, talvez seja uma coisa totalmente diferente do que a gente já ouviu, a gente já escutou, e assim, na maioria das vezes, ele nos constrange e choca o nosso coração. Então, eu quero ler, quem puder acompanhar, eu quero ler Mateus 11. Eu quero ler Mateus 11 a partir do verso 27. Alguém quer ler? Alguém gosta de ler? Pode ler. Tá. Diz assim: O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Espírito Santo, está aqui tua palavra, está aqui o que o próprio Cristo disse. Nós agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, e nós chamamos a sabedoria para se manifestar e que ela alcance cada pensamento. E eu tomo cada pensamento nesse momento debaixo da autoridade de Jesus, para que o Espírito Santo traga luz e iluminação a cada um de nós. E que os nossos corações sejam alcançados, confrontados, iluminados pela tua luz. Amém. Eu não sei aqui como eu não acompanho o grupo, então assim, eu não sei qual é o ritmo de cada um, ou se para haver um nivelamento de conhecimentos. Então, eu acredito o seguinte: se alguém acreditar diferente, tudo bem. Eu quero partir de premissas, para que quando a gente alinhar essas premissas, aí a gente pode falar sobre identidade. O que seria uma identidade hoje de nós brasileiros? Qual é a nossa identidade como brasileiro? A gente nasce e ganha um papel, né? Tá ali. Você nasceu aquela pessoa. Seu pai e sua mãe te dão um nome, diz com quantos quilos você nasceu, a cidade que você nasceu, e a partir dali você recebe uma cidadania. O fulano é cidadão daquele lugar, concorda? A partir do momento que ele nasceu naquele lugar, ele passa a ser um cidadão. E eu sou de Belo Horizonte, eu sou belo-horizontina. Então, o que acontece? Desde o momento em que eu nasci naquele lugar, eu passo a ser uma cidadã daquele lugar. Existem outras culturas diferentes que adotam outras posturas? Sim. Essa postura é brasileira, porque a Jus, filho de pai e de mãe brasileiro, vai ser brasileiro. E tem uma outra muito interessante, que é a Jus solis, quando você nasce em determinado solo, você é cidadão daquele lugar. O reino dos céus é tão interessante que você nasce do pai, do filho, da mãe e do solo.
Então, não tem como você ser um cidadão diferente, uma vez que você tem essas duas cidadanias sobre as suas costas quando você nasce no reino de Deus. Quando Jesus vem à Terra, esse é o primeiro alinhamento. Você nasceu ali como cidadão, beleza, então você é cidadão daquilo ali. Uma vez que você recebe Cristo, Cristo ele veio amando de Deus, por sugestão dele mesmo, como oferta voluntária para resgatar esse planeta. Se eu falar de coisas assim que parecer muito estranhas, é só levar, como é que eu vou dizer? Pode perguntar também, tá? Não tem problema não. Quando a gente parte da premissa, somos cidadãos ou cidadãos dessa cidade, desse país, desse conjunto, né? No caso dos blocos. Então, a gente adotou um nome, beleza, deram para nós, a partir desse momento, nós somos isso aqui. Ok, Jesus, quando ele vem para a Terra, o que ele fala para os discípulos em alguns trechos da fala dele? Quando ele fala para Pilatos, ou quando ele fala até para os fariseus, né? Porque ele sempre descartava os fariseus, incluía os que vinham até ele e falou a verdade para Pilatos. Ele disse o seguinte: o meu reino não é desse mundo. Para começar, o meu reino não é deste mundo. Ok. Uma vez que o reino dele não é desse mundo, a gente não tem cidadania desse mundo, vocês concordam? Uma vez que a gente nasce, quando a gente nasce em espírito, a gente nasce em Cristo e através de Cristo, porque tudo é por ele, através dele e tudo vem dele. Então, uma vez que a gente entende a Cristo como nosso Salvador, e a gente entende que a partir da premissa que ele veio e ele comprou essa terra com o próprio sangue dele. Uma vez que ele comprou essa terra com o sangue dele, essa terra pertence a ele. Quem não está na onda de Jesus é que está fora. Ocorre que, uma vez que Jesus Cristo comprando esse planeta é dele, o que ele veio fazer nessa terra? Ele veio falar o seguinte: ei, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, ele trabalha de uma forma diferente do reino da terra. Quem sabe dizer o que é o reino da terra e o reino do céu? Quem quer falar alguma coisa sobre o reino da terra e o reino do céu? Alguém arrisca? Ok. Quando a gente parte da premissa, o reino da terra, segundo a Bíblia, o reino da terra é ganância, é a busca pelo poder, é a busca pelo eu, é a busca por eu tenho que me realizar. É tudo voltado para o eu. E esse eu é o que o reino de Deus, o reino que Cristo veio trazer, ele choca com o reino que já existia. Quando ele chega em plena a era que ele veio, a época que ele nasceu, e ele via que todo aquele povo sendo judiado pelos romanos, era aquele tempo onde ele nasceu e aquele estava só se cumprindo a profecia. A partir daí, o que acontece? Ele cresce e começa a dizer: ei, eu vim trazer um reino diferente. Tá, então se esse reino é diferente, para eu fazer parte desse reino, o que eu tenho que fazer? Ele falou para Nicodemos: o que você tem que fazer para nascer nesse reino? Nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo. Ok. E aí, uma vez que ele nasce de novo, ele adentra esse reino. E quando ele adentra esse reino, o que acontece com ele? Ele passa a ser um cidadão desse reino. Aí é que entra. Qual que é a identidade desse reino? A identidade desse reino é tudo aquilo que é diferente do que o próprio reino da terra foi implantado. Toda aquela sede de poder, toda aquela sede de eu preciso fazer a minha justiça. Tem muita pessoa que acha assim: não, entrega na mão de Deus que Deus vai fazer justiça, achando que a justiça de Deus é a mesma justiça dos homens. Não, pode ficar tranquilo que Deus está vendo tudo. Tá, Deus está vendo tudo sim. Não, Deus está tomando conta de tudo. Não, mentira, Deus não está tomando conta de tudo. Primeiro que Deus não é nosso empregado para ficar tomando conta de tudo. Então, o que acontece? Quando Jesus fala: ei, eu não sou desse reino, eu não sou desse mundo, meu mundo é... Ele nem perde tempo falando de que reino que ele era. Ele só falava: é chegado o reino dos céus. É chegado até vocês o reino de Deus. E quando ele começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a mostrar o quê? Misericórdia. Ele começa a mostrar compaixão. Ele começa a mostrar serviência,
ele serve ao invés de ser servido. Ele começa a mostrar que o amor é que supera todas as coisas, e é o amor que apaga todas as coisas. E o principal, logo depois que ele morre, os discípulos continuam pregando a mesma mensagem. Quando ele fala para os discípulos assim, vá, cure as pessoas, salve os perdidos, lá na frente o apóstolo Paulo vira e fala assim, mas peraí, lá, Apocalipse, ele vira e começa a fazer como se fosse assim, tá, mas Jesus mandou eu curar, Jesus mandou eu libertar, Jesus mandou eu fazer tudo isso. A missão que ele deu para os 70 discípulos. Eles foram, fizeram, vieram maravilhados. Por quê? Porque os diabos se submeteram a eles. Eles estavam exercendo a autoridade que Jesus deu para ele naquele momento e voltaram contando e colhendo os frutos. Mais lá na frente, você vai ver que Jesus fala assim, ei, falei, ó, curei, libertei, fiz e aconteci, e Jesus vai virar para eles e falar assim, afasta de mim que eu não te conheço. Como é que fica essas duas coisas, sendo que um homem falou uma coisa e depois ele falou outra coisa que, no fundo, é o contrário? Então, peraí. Então, por que eu tenho que salvar, libertar, curar, sendo que quando eu chegar lá diante de Jesus, a parábola das 10 virgens, eu vou chegar diante de Jesus e ele vai falar assim, não, tudo bem, você curou, você expulsou demônio, mas eu não te conheço. Fica parecendo um negócio assim, o cara é doido, né? Ele fala uma coisa e depois ele fala outra. Ocorre que ele está dizendo o seguinte, galera. Quando ele fala aqui, ó, vinde a mim, que o meu fardo é leve, e eu exijo o que eu exijo de vocês é muito. Não é que é muito simples, porque se a gente, na visão de Jesus é assim, mas na nossa é muito difícil. Por quê? Porque Jesus tinha natureza de Cristo e Jesus tinha natureza humana. Só que ele sabia muito bem quem ele era. E é aí que eu quero chegar na identidade. Enquanto você está aqui na Terra e você não nasce no Espírito, você não vai conseguir descobrir qual é a sua identidade. A identidade não é aquilo que você faz para alcançar o reino. A identidade é aquilo que você entende que você alcança com Cristo. Você vira um outro ser. Você vira um ser, se eu não for chocar muito, você vira um ser intergaláctico, que você é um ser sobrenatural e que você pode agir simplesmente assim, me deu a louca de fazer alguma coisa? Peraí, deixa eu ir ali testar se dá para fazer mesmo. Quando eu falo, se Jesus não era desse mundo e uma vez que eu nasci em Cristo, eu passo a ser do reino dele, ele não fala que uma vez que ele nos comprou com o sangue dele, nós somos dele, nós não estamos assentados nas regiões celestes junto com Cristo? Nós não somos co-herdeiros com Cristo? Jesus tem todas as coisas. Se ele tem todas as coisas, eu sou co-herdeira com ele, então eu tenho todas as coisas. Ocorre que a gente não presta atenção o que são todas essas coisas. E aí a nossa própria cabeça limita todas essas coisas. Quando o nosso amigo Ryan fala assim, olha, você tem tudo aquilo que seu coração deseja, tudo aquilo que seu coração acredita. Ele fala aquilo rindo, numa simplicidade. Cara, mas aquilo é tão verdade que na hora que você começa a compreender o nível da verdade que é aquilo, você fica chocado, você passa a se ver como um ser de alto poder. E que você pode todas as coisas. Sabe o que ocorre que a gente não toma posse de tudo que é essas todas as coisas? É porque a gente cresceu escutando que não, isso não é para você. Não, isso não é agora. Não, isso agora não pode. Não por isso, não por aquilo. É tanto não, e aí Jesus vem e fala assim, é sim, você pode, é sim, você vai, é sim, você consegue, vai que até o diabo vai se submeter a você. Não sei quem é que falou comigo hoje, nossa, o diabo tá furioso porque eu fui não sei o quê de uma reunião e ouvi não sei o quê. Eu falei, velho, não tem nada a ver com o diabo não, presta atenção. O diabo não precisa nem de fazer nada quando a limitação da cabeça é o suficiente. Se a cabeça da gente estiver limitada naquilo que nós somos, ó, tá vendo isso aqui, esses cabelinhos? Isso aqui é só uma roupa. A ciência está descobrindo a epigenética e tá todo mundo assim, não sei o quê. Uma hora eles vão dizer o seguinte, né? Eu vou registrar essa frase depois. A epigenética é simplesmente o contato do espírito com a pele, e é por isso que toda percepção vem pela epigenética, que é o espírito, não é a pele. Você nem é aquilo que você está aqui dentro, ó. Você é o ser que faz com que tudo isso aqui se movimente. Só que para a gente compreender, então, peraí,
Se a partir do momento que eu entro, que eu estou em Cristo, eu posso todas as coisas que Cristo podia, então, peraí, por onde eu vou começar? Jesus não mandou ninguém fazer nada sozinho para começar. Como é que eu posso achar que eu tenho identidade fazendo as coisas sozinho? Não existe identidade em Cristo sendo eu. Não existe identidade em Cristo sendo eu fazendo alguma coisa. Eu estou descobrindo o meu propósito. Cara, o propósito é de Cristo, nem é seu. Se você está tentando fazer o seu propósito, está tentando fazer uma coisa que não foi o que Jesus ensinou. Jesus falou: vinde a mim, que eu vou aliviar o fardo de vocês. Vem cá, me dá o seu fardinho aí, que eu vou te dar o meu. Porque o meu é leve. E o que que ele ensina, no caso, para ser leve? O que que ele fala aqui no texto que a gente leu? Olha como que ele continua o texto. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho coração humilde. Como é que a gente vai praticar a bondade? É julgando o nosso irmão? Ou julgando a outra pessoa, independente de... E quando eu falo irmão, eu não estou falando de pessoas que são cristãs, não, viu, gente? Quando eu falo irmão, eu estou falando do budista, eu estou falando do cara lá do Hamas, eu estou falando do judeu, eu estou falando de todo mundo. Jesus não veio salvar eu, Jesus veio salvar nós. Não existe eu quando se trata do reino, existe só o nós. Pai nosso, não é pai meu. Entende? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Tudo está no plural. A primeira pessoa do plural é o nós. Então, muitas das vezes a gente até entende quando a pessoa fala assim: Jesus Cristo é o meu Salvador, eu tive experiência pessoal com Jesus. A gente até entende o que ela está falando, só que no contexto, quando você olha, é assim: tá, você teve uma experiência pessoal porque você estava ali sozinha e aconteceu aquelas coisas. Só que quando você traz para o reino, tudo que você for fazer, que se for fazer para você, Jesus ficou de fora. Porque Jesus ensina o nós. Não há como praticar o reino se você achar que eu vou fazer as coisas para mim, eu vou fazer as coisas porque eu tenho um ministério, ou eu vou fazer as coisas porque simplesmente eu aceitei Jesus agora e eu vou descobrir qual é a minha missão, sendo que Jesus já deixou a missão pronta. A missão que ele deixou antes dele ir embora foi o quê? Em algum momento ele falou com os judeus que querem ser meus discípulos, querem praticar a religião. Como é que ele falou que era praticar a religião? Cuidar dos Cuidar órfãos, das órfãs e das viúvas. cuidar das viúvas e cuidar do estrangeiro. Hoje, vamos colocar assim, o governo tomou essas três pessoas. Elas nem existem mais para serem cuidadas porque o governo assumiu. Isso é bom? Por um lado, sim. Mas, por outro, acaba fazendo o seguinte: peraí, se não tem essas pessoas para cuidar, então eu estou liberada, eu estou isenta, eu vou cuidar só do meu irmãozinho que eu pratico não sei o que no grupo com ele lá, ou da igreja que eu frequento. Quando a gente deixa de exercer a bondade para com um cara que a gente nunca viu na vida, uma mulher que a gente nunca viu na vida, ou simplesmente a gente, por vergonha, ou por achar, não, essa palavra não veio para mim, né? Às vezes tem muito disso, eu acho que essa palavra, essa coisa da minha cabeça. E aí a gente deixa de exercer a cidadania que a gente adquiriu quando a gente entrou no reino dos céus. Vocês estão compreendendo? É muito fácil falar assim: eu tenho uma nova identidade em Cristo, mas peraí, a identidade em Cristo ela é uma coisa praticável, ela não é um cartão que você recebe. Ela não é uma carteirinha que você vai apresentar na hora que você chegar lá, ou que você morrer, ou que Jesus vier encontrar com você. Ainda tem esse filtro, né? Peraí, deixa eu ver o que é que você fez. Eu fiz um monte de coisa. Não, mas eu não te conheço. E o ato de conhecer a Cristo é o relacionamento com ele todo dia, conversar com ele, saber dele, como é que ele... E aí? Cara, quando alguém falou para mim assim,
Nós, Jesus Cristo é um... Gente, foi tão bizarro isso. Ele falou assim, ah, hoje eu não vejo Deus da mesma forma não e tal. Eu nem acredito que Deus não sei o quê, pai. Eu falei, mas em que você acredita agora? A pessoa, tipo, serviu na igreja durante 20 anos. E aí soltam, eu não acredito mais em Deus. Eu falei, você acredita em quê, então? Aí a pessoa vira e fala assim, não, eu acho que Jesus, eu acho que Deus é o universo. E Jesus é um arquétipo que desceu na Terra. E aí passou por tudo isso, a outra até levantou a cabeça. E passou por tudo isso e foi embora. Aí eu falei assim, velho, sabe que você tem razão? Jesus é um arquétipo mesmo. E dos mais poderosos que tem, porque olha só, o cara é genial. Ele olhou para a Terra e falou assim, nossa, eu quero aquele planeta ali. Olha, eu tenho até uma bola de cristal aqui, ó, gente, olha que lindo. Jesus olhou para a Terra e falou assim, uau, olha aquela galera ali, ó, eu vou ali comprar aquele negócio ali com o meu sangue. E aí ele vem. E aí ele derrama o sangue dele em prol desse planeta e ele resgata todos que estão nesse planeta. Aí nós, que somos os resgatados, viramos e falamos assim, não, você não serve para ser resgatado não, porque você não acredita naquilo que eu acredito. Aí a gente pega a nossa identidade, que deveria ser a identidade de Cristo, que veio pelo nós, e começamos a excluir pessoas. E toda vez que a gente exclui pessoas baseado no nosso filtro, a gente está excluindo o reino. E se a gente exclui o reino, nós não fomos convidados a receber um Cristo que depois vai fugir do planeta Terra, não. Cara, na hora que você toma a identidade de Cristo, Cristo comprou isso aqui, a sua obrigação é pegar essa identidade de Cristo e falar assim, ah, é? Jesus comprou, eu sou co-herdeiro, então eu sou dona disso aqui, tanto quanto Jesus Cristo. E é agora que eu vou simplesmente demonstrar tudo que ele mandou. E sabe como que a terra vai ser restaurada? E ela está aguardando que os filhos de Deus a restaurem? Quando a prática da bondade superar todas as coisas. A nossa identidade é nós somos co-herdeiros com Cristo, que comprou esse planeta e Deus deu para ele todas as coisas. Então, nós somos chamados para ser Cristo aqui na Terra. Não é só aquela coisa, ah, eu fui chamado para ser Cristo, para mostrar Jesus para as mulheres feridas, ou para os idosos, ou para as crianças. Não, cara. Na hora que você para meditar, na hora que você para fazer o seu momento com Cristo, que você tem aquilo ali, você começa a exercer e a exercitar uma luz que você não sabe, que você não percebeu ainda, e que na hora que você está nessa comunhão com Ele, que essa luz começa a aumentar de dentro de você para fora, você sabe o que acontece quando você faz isso? Você vira uma luzinha piscando. Na hora que o seu irmão ou o seu conhecido, o seu vizinho, começa a fazer a mesma coisa, mais uma luz. Por que que o planeta... Ah, eu vou contar uma coisa antes. É comprovado pela ciência o seguinte, que toda população de qualquer lugar, seja de uma ilha deserta, que tem uma determinada população de animais, só para começar bem raso, se um começa a ter um comportamento, outro aprende, outro aprende, outro aprende, outro aprende, quando ele chega em torno de 33% da população desse local tendo o mesmo comportamento, toda o resto da população começa automaticamente a ter o mesmo comportamento. Por que que nós estamos falando disso? Porque a obrigação de nós, que entendemos que somos inseridos no reino de Jesus, qual que é a coisa que a gente tem que fazer? Nós temos que começar a brilhar a nossa luz. Eu brilho a minha. Bianca brilha a dela. A Bianca loira brilha a dela. A Ruth brilha a dela. A Karina brilha a dela. Vai juntando um monte de luz brilhando. E em algum momento nós vamos arrombar essa terra. É isso que a terra está aguardando, que nós nos manifestemos como identidade em Cristo. E quando a gente arromba isso, é como se fosse aquela palavra assim, olha, Jesus pegou a chave do inferno, está com ele. A igreja, ela recebe um poder como igreja que nada, nem ninguém, nem porta nenhuma de inferno pode resistir a isso que foi dado para ela. O problema é que a gente cresceu, muitos aprenderam que vamos servir a Jesus dentro de um ritual. Eu aprendi a servir Jesus dentro de um ritual católico.
Depois eu aprendi a servir Jesus dentro do ritual evangélico. Até o dia que eu conheci uma pessoa com 21 anos que falou assim, Jesus, quem é Jesus? Falei, what? Cara, que bizarro, você é uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Não, quem que é essa pessoa? Aí eu fiquei chocada. Me sentia pior dos seres humanos de saber que existia uma pessoa no planeta que não sabia quem era Jesus. E a gente sabe que existem muitas pessoas, que existem países inteiros, que existe janela 1040, que é uma janela que a gente chama de 1040 porque é uma faixa que tem no globo, que é onde a palavra de Deus não entra. Então, essas pessoas não sabem quem é Jesus. Essas pessoas não conhecem Jesus. Mas o que pode acontecer a partir do momento que eu começo a emanar essa luz que está dentro de mim, o outro começa também e entende que isso, gente, não é uma coisa assim, eu vou ser a boazinha do pedaço. Não, Jesus não está chamando ninguém para ser boazinha do pedaço. Jesus está chamando o seguinte, cara, derrote a mentira, traga a verdade, manifeste o amor que eu mandei vocês manifestar. Na hora que a gente faz isso, a gente começa a elevar a percepção do planeta. E em algum momento isso vai tomar uma proporção tão elevada e a gente vai alcançar essa faixa do planeta. Aí a gente toma o resto. Tá fazendo sentido? Só que se a gente exercer a identidade a partir do momento que eu acordei hoje meio triste, meio chateada, será que aquilo que Deus falou comigo é verdade? Ou então, será que aquilo Deus vai confirmar no meu coração? Eu costumo falar o seguinte, quando eu era da Jocum, Deus me deu uma palavra incrível. Ele me mostrou que nós, a partir do momento que a gente entra no reino, nós somos escalados para algumas coisas. E a gente passa a ser desse reino não apenas o reino do amor, da não sei o quê. Tem hora que você tem que ir para a guerra, tem hora que você tem que dar porrada, tem hora que você tem que ter atos proféticos de lançar flechas, nem que sejam flechas de amor, em direção ao lugar que você quer atacar. Você tem que fazer isso. Sua arma é isso. Você vai lutar com o quê? Suas armas são espirituais. Você vai ficar falando de, não sei o que, eu vou ficar... Não, tem que sofrer não, gente. Tem que atacar. Você tem que usar a arma que você tem. Não é aquilo que você... mas como é que eu vou fazer? Cara, se você não sabe como é que fazer, Espírito Santo, você pode me ensinar? Jesus, eu vou dormir aqui, ó, meu corpo precisa de dormir, mas o meu espírito, ele é alerta. Você pode me ensinar enquanto eu durmo? Por favor? E quando eu acordar, você me lembra, porque, né, do jeito que as coisas são, eu posso acordar e não lembrar mais, então você me lembra, por favor? Você pode me ensinar como é que eu guerreio com as suas armas? Você pode me mostrar como é que eu ando, que eu caminho no reino? Você pode me ensinar como é que eu escondo, como é que eu vou atacar um determinado lugar, ainda vou pedir a cobertura, a retaguarda dos anjos? Tudo isso é nosso. Tudo isso é nosso. Só que de onde a gente veio, e eu não conheço ninguém aqui, eu não sei, né, de onde veio ninguém aqui, acho que pouca gente, eu não sei de onde ninguém veio, essa é a verdade, porque a gente nunca falou sobre as crenças infantis. Então, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não interessa de onde você veio, qual foi seu berço. O que importa é que, a partir do momento que você recebe uma informação, você tem só duas coisas a fazer. Ou você vira as costas para ela, ou você pega aquilo como sendo verdade e fala assim, então tá, então vamos ver, vamos pôr na prática isso aqui, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou exercer? Como é que eu vou exercitar? Como é que eu vou praticar isso aqui? Então, o Espírito Santo me mostrou, nessa época eu estava no Uruguai, e era um negócio assim muito interessante, porque a gente era muito bem-vindo, mas quando sabiam que a gente era brasileiros, ocorria o inverso do que ocorre em outros lugares. Eles tacavam pedra na gente por causa da guerra que teve entre Brasil e Uruguai. Isso no ano de 2000. E aí, o que aconteceu? Num determinado lugar, a gente estava lá e o cara começou, não sei o quê, eu vou buscar arma, e só via Jô comendo, correndo para tudo que é lado, e eu não sabia o que estava acontecendo, eu comecei a correr também, né? Todo mundo correndo, vou correr também. Aí, quando chegou, o cara lá começa a contar. Não, ele tirou umas pedras na gente, ia pegar uma arma, e ele começou a falar de uma guerra de não sei o quê. Eu falei assim, gente, a guerra dos canudos, eu acho, se eu não estiver muito enganada. E eu falei, Espírito Santo, tá, a gente vem trazer palavra, a gente vem trazer alimento, a gente vem trazer esperança, porque era um lugar, galera, que tinha mais ou menos umas 500 famílias assentadas morando no papelão,
Comida para cachorro tinha, comida para as crianças não tinha. Aí, na hora que eu começo, Espírito Santo, qual é a desse lugar, não sei o quê, aí ele começou a me mostrar como que é um verdadeiro guerreiro diante das situações que ocorrem. E ele vira e fala assim, as pessoas são escaladas para missões específicas, mas elas não compreendem. E quando eu escalo alguém, eu mando todo o material que ela precisa, eu mando toda a subsistência que ela precisa, eu mando toda a ajuda que ela precisa, eu mando todos os anjos que ela precisa e todo o poder que ela precisa. Se ela entende, ela pega tudo e usa. Mas se ela não entende, ela vai e ainda sofre algumas pedradas e depois volta para casa. E ela volta para casa triste, achando que ela não cumpriu a missão dela, frustrada porque ela está querendo algo que Deus sempre deu algo para ela, sempre me deu uma missão, sempre me deu uma missão, sempre... E isso frustra porque a missão já foi dada. Só que em algum momento ele vai te convocar, igual um 007, que já viu o filme 07. Ele está lá todo de boa, né? Todo feliz, de repente chega um trem lá, pã, aí, oh meu Deus do céu, uma mensagem. Ele lê lá, o negócio se autodestrói e ele já sabe o que ele tem que fazer. Quando ele termina, ele vai para a praia de novo. Deus me mostrou exatamente dessa forma. Então, para que você vai ficar estressada caçando missão se você pode usufruir daquilo que ele te deu? E é usufruir de coisas que, às vezes, você fala assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Para de perguntar por quê e começa a falar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Se ele te deu uma missão, beleza, aqui, você é para ir tal lugar? Já mandou a passagem? Já mandou o dinheiro? Já mandou a pessoa que vai me receber lá? Não, então beleza, estou indo, você está mandando. Eu costumo dizer que quando ele manda tudo. Quando é eu que quero ir, eu tenho que me virar. Aí sou eu que tenho que exercer o que eu já sei, né, de mentalização, de trazer da existência do espírito para a Terra e tudo mais, porque é eu que estou querendo. Compreende? E se eu estou querendo, ele tem a obrigação de me dar? Não necessariamente, ele já me deu todas as coisas, quem tem que fazer sou eu. Quem abre a porta sou eu. Quem manda o caminho se abrir sou eu. Agora, quando ele manda para uma missão específica, você é recrutado para essa missão. Fora isso, estejam em paz. Eu senti como se muitas pessoas estão com o coração aflito, achando que não estão fazendo nada, e é mentira. Deus não te colocou na terra para você trabalhar, Deus te colocou na terra para você usufruir. E vocês estão caçando serviço. Para quê? O serviço é praticar a bondade, é carregar o fardo que Jesus falou. O fardo dele é leve. Então, muitos corações apertados, achando que não está fazendo nada, tentando fazer alguma coisa, aí começa a ficar pesado, o espírito começa a ficar pesado, fica angustiado, porque eu não estou fazendo nada. Espere ele dar a missão. Se ele não deu, olha só, vou contar uma experiência para vocês, muito poderosa, que é assim, me libertou em algum momento. Eu não sei se todo mundo acredita, né, em passeio em espírito, mas enfim, eu estava numa meditação quando eu fui levada lá na eternidade. Eu passei pela barriga da minha mãe, eu fui vendo aquele tipo filme, né? E saí lá numa eternidade lá, tudo bem. E eu comecei a ver as pessoas lá, elas estavam sendo preparadas para virem à Terra. Outras já tinham vindo e estavam lá de novo. E eu olhava aquilo e foi me dando uma angústia no coração. E eu andava com os anjos, eu olhava um, eu olhava outro, eu olhava outro, e fui andando naquele lugar imenso, e eu olhava aquilo, e o anjo me guiando, o meu anjo, nesse caso, era o meu anjo que estava comigo. E eu falei para ele assim, interessante, né? Todo mundo tem uma coisa para fazer, né? Todo mundo tem um dom, né? Aí ele ficou esperando, que ele às vezes fica esperando ele perguntar. Todo mundo tem um dom, né? Pois é. Aí continuei olhando. Aí eu vou ter que perguntar, e aqui? Não estou fazendo nada, só estou passeando, olhando para essas coisas aqui. E qual que é meu dom? Porque eu não canto. Eu não toco, né? Do jeito que eu gostaria de tocar. Eu arranho o violão, mas não toco do jeito que eu gosto. Como é que é esse negócio aí? Eu vou ter o quê na hora que chegar lá na Terra? Aí ele me constrange, né? Porque a gente quer ser alguma coisa. A gente não quer ser o nós, galera. Ericanda Chebaiás, a gente não quer ser nós, a gente quer ser eu. No reino de Deus não tem espaço para eu. Se você não aceitar ser nós, você vai ficar de fora.
Aí ele me mostra o seguinte, tá vendo tudo isso aqui? Realmente, aquela ali tem aquele dom, aquela ali tem aquele dom, aquela ali tem aquele dom. E eu via coisas lindas que eu não sei dar nomes para as coisas. E aí ele vira para mim, olha no fundo dos meus olhos e fala assim: a você foi dado o dom de amar. Aí eu, eita, porque esse negócio aí é brabo. Eu não sei amar, não, esse negócio aí. Eu não sei amar mesmo, porque tem gente que eu odeio. Como é que eu vou amar? Tem umas pessoas que não dá para amar de jeito nenhum, misericórdia, Jesus, isso não vai funcionar. Só que na hora que ele falou isso, e eu passei esse pensamento assim pela cabeça, ele só falou assim, e o dom de amar, primeiro ele falou, você tem um dom. E eu fiquei, não, mas peraí, mas eu não vejo eu com nada. Qual é o dom? Aí ele vira e fala, é o dom de amar. Aí eu, eita, ferrou o negócio. Na hora que eu comecei a pensar, né, na minha cabeça, meu eu, falando, epa, mas como é que vai ser isso, não sei o quê. Ele falou assim, basta você só se entregar. Na hora que ele falou isso, eu voltei. Gente, é bizarro, mas é como se tivesse vindo com esse canudo mesmo, assim. Quem faz filme já deve ter passado por essas experiências, porque é idêntico. Então, é o que a gente assimila como sendo viagem. Mas eu voltei para, eu vi eu nascendo, eu vi eu crescendo e eu cheguei nessa estatura da época da experiência. Eu falei, então, se o meu dom é amar, eu vou começar a distribuir amor. Aí eu comecei, como é que eu posso pensar em formas de amar? Como é que eu vou, né, fazer o amor, praticar o amor? Vou amar um, vou amar o outro. E aí um dia, quando eu estou toda feliz, achando que eu estou no caminho certo, ele vem e fala para mim assim, o seu amor é falso. Eu falei, agora ferrou de tudo, porque se a única coisa que eu vim fazer nessa terra é praticar o dom que eu ganhei, que é o amor, e você fala que o meu amor é falso, eu chorei 4 meses seguidos porque eu não conseguia entender o que ele estava falando. Até que um dia ele chegou pela misericórdia dele e mostrou. Eu estava usando o meu eu para amar as pessoas. E eu estava tentando fazer uma coisa, achando que aquilo, não estou falando só de agradar, não, gente, mas eu estou falando o seguinte: o que eu estou querendo fazer para Deus, Deus não está nem aí. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Então, na hora que eu aceito me submeter e servir a alguém, não porque eu estou querendo servir, mas é porque o momento exigiu, eu estou praticando o amor. Aí tá eu lá, início da pandemia, pá, não sei o quê, eu organizando grupos de visita nos hospitais e não sei o quê, não sei o quê, não podia entrar, só podia entrar se tivesse uma credencial específica. Eu fui atrás da credencial, na hora que eu pego a credencial, eu olhei para ela e falei, yes! Aí ele vem e fala assim, esse amor é falso. Aí eu morri. Falei, poxa, eu tô aqui me esforçando para fazer as coisas, né, tentando fazer o melhor que eu posso, você vem e fala que o meu amor é falso. Aí eu entrei em conflito. Eu entrei em profunda tristeza, porque era a única coisa que eu sabia que eu tinha vindo na Terra fazer e eu estava fracassando. Porque eu estava tentando fazer do meu jeito. E o meu jeito era: eu tenho um ministério, eu tenho uns planos, eu tenho uns projetos, e Deus me chamou para fazer isso, e meu propósito vai ser esse, então é nisso que eu vou trabalhar. Ocorre que quando a gente é chamado, a gente recebe missões específicas. Hoje você pode estar cuidando de criança, amanhã você pode estar cuidando de idoso, amanhã você pode estar cuidando de atletas, amanhã você pode estar cuidando de reis. Não importa onde você esteja, aquela missão é dada naquele momento, você vai lá e cumpre a missão e volta a usufruir daquilo que Deus deu para você. Então, quando a gente olha quem eu sou em Cristo, eu sou tudo aquilo que Cristo resgatou na cruz e que me permite ser hoje. Agora, como que eu vou usar isso? Aí, beleza, se eu estou aqui, eu sou coerdeira com ele me colocou nessa terra para usufruir, porque primeiro ele fez tudo, depois ele me colocou aqui, e a ordem de Deus foi: governe sobre a terra. Foi muito claro isso.
Ele não colocou a gente aqui e mandou a gente criar todas as coisas, não. Ele criou tudo e colocou a gente para usufruir, mandou a gente multiplicar e governar essa terra. Essa foi a ordem de Deus. Aí Jesus veio e facilitou, né? Aí eu falo que facilitou, mas é na zoação, porque dificultou, porque antes era só governar a terra, agora é amar o próximo, como Deus me amou. É muito mais difícil. Então, quando a Ruth falou assim, ó, você fala sobre identidade? Eu falo, nossa, eu já ouvi tanta coisa sobre identidade dentro de igreja e que no fundo, no fundo, no fundo, mais confunde do que tudo. Porque você sai de lá achando que você tem que ser um super-homem, uma super-mulher, que vai pegar um facão, ou uma espada, ou um escudo e vai sair pela terra igual uma louca, fazendo a vontade de Deus. Quando, na verdade, quando você recebe a identidade de Cristo, a única coisa que Ele quer é que você descanse nele. Que você usufrua de tudo aquilo que está no seu entendimento e que você aceita aquilo como o suficiente para você, porque talvez você pode querer ter sonhos muito elevados. Beleza. Talvez a pessoa quer só um marido, beleza também. Talvez a outra quer ter o próprio jato, beleza também. Cara, Deus não tirou de ninguém o fato dela querer as coisas ou querer usufruir. Não, ele deu tudo. Depende do tamanho que você pensa. O que não pode é julgar o irmão do lado porque o irmão quer muito e o outro quer pouco. Isso não é identidade. Identidade é compreender que aquele cara, né, que o outro falou lá que é como é que é? O arquétipo. E aí a minha resposta foi assim, putz, agora ele ficou mais, desculpa a palavra, agora ele ficou mais foda, porque o cara vem e pega isso aqui, compra isso aqui com o próprio sangue dele e fala assim, agora tudo é meu, ó, meu pai me deu, tudo é meu. E aí quem é que vem junto comigo? Pode vir que, ó, se vier comigo, o fardo é leve, é para usufruir, ser co-herdeiros. Só que não é co-herdeiro lá depois que você morrer, é agora. A gente está assentado com Cristo é agora, não é lá na frente. E quando a gente fala sobre isso, se a gente for usar, por exemplo, então por que eu estou angustiada? Por que eu estou nessa coisa de, será que eu estou servindo, não estou servindo? Ou será que eu acho que eu posso servir com mais? Quanto mais você quer servir a Deus, mais você se renda. Porque Ele vai começar a te mostrar coisas que as pessoas normais do dia a dia não veem. E quanto mais você vê, mais você compreende que a Ruth sou eu. A Bianca sou eu. Tudo que eu ferir o meu irmão, estou ferindo a mim. Quando eu entro em Cristo, eu entro num sistema, vamos colocar aqui como se fosse um plano espiritual, porque nós somos espírito, e tudo que eu faço aqui afeta lá, é como se fosse uma teia. Tudo que eu faço aqui afeta aqui. Então, se eu faço alguma coisa aqui, vai afetar o meu irmão lá. Quando eu olho para o meu irmão, eu sei que ele me fez mal, eu olho para uma pessoa, eu sei que ela me fez mal, não é meu irmão em Cristo, não importa. Jesus morreu por esse também. Jesus morreu pelo cara do Hamas lá, que degolou que é um monte de criança. Ele não morreu por mim, não, ele morreu por nós. E se a gente exclui o cara que degolou as crianças, nós estamos excluindo, nós estamos deixando a identidade de Cristo que engoliu todo mundo. Eu sei que existem muitas pregações sobre identidade, propósito, identidade aqui, identidade aquilo, mas na hora que o tema apareceu, cara, é como se o Espírito Santo ficasse só batendo nessa tecla aqui, ó. É o nós, é o nós, é o nós, é o nós. E aquilo que a gente começa a emanar de dentro de nós para fora, você pode ter certeza que volta 95 mais pesado para a gente, né? Quem já aprendeu essa sabe que tudo aquilo que eu penso aqui e que eu emano daqui, ele vai 5%, mas ele volta 95%. Esse 95%, se eu estou emanando amor, ele vai voltar amor. Julgamento? Vai voltar julgamento. Orgulho? Vai voltar orgulho.
condenação, vai voltar condenação. Então, quando a Bíblia fala não julgue para que não seja julgado na mesma moeda, não é o outro que te julga, não. É a própria lei universal que Deus colocou. Ela vai, mas ela volta. Então, como é que eu faço a partir de agora para começar a mudar minha forma de pensamento? Primeira coisa, a gente para de pedir porque a gente não pede, porque a gente só pede aquilo que não tem. Uma vez inserida dentro do reino, vamos agir como Cristo? Vamos. Então, o que a gente vai começar? A prática da bondade, que ela é simples e ele deixou bem claro nisso. A gente consegue cuidar de idosos? Beleza. A gente consegue visitar órfãos, cuidar de órfãos, visitar o que está preso, visitar o que está no hospital? Se a gente tem condição de fazer isso, beleza. Ah, mas eu consigo ajudar uma outra pessoa. São pequenos atos que, como diz o nosso amigo Ryan, são atos que colorem o nosso vestido de noiva, né? São atos de justiça. Tá valendo também. Mas se você enche o seu vestido de atos de justiça e lá no fundo você está julgando, você está desconstruindo tudo que você fez como ato de justiça. É desmoronar o próprio vestido. E aí, na hora que a gente começa, a gente parte da premissa. Então, tá, beleza, eu peguei essa informação agora. Toda vez que a gente pega uma nova informação, a gente tem duas opções. Ou a gente, pá, não bateu comigo, pá, ignora e vai embora. Ou a gente se pruma e fala, não, a partir de hoje, faço as minhas declarações. Eu aceito isso, eu recebo isso, eu quero aquilo, eu rejeito aquilo outro, eu mando embora aquilo e eu deixo ir. As coisas que ficam velhas, Deus é tão perfeito que a gente só é cobrado daquilo que a gente sabe. Né? A jurisprudência brasileira é diferente. Eu não quero saber se você não conhece a lei. Se você cometer um ato que é crime, você vai preso. Você vai sofrer as penalidades dela. A lei de Deus é diferente. Você só será cobrado daquilo que você sabe. Então, diante disso, cada um pode pensar, e aí, como é que está meu coração? Eu estou exigindo demais de mim, achando que fazer é o que vai agradar a Deus? E, às vezes, querer fazer demais é simplesmente assumir uma postura onde, cara, eu estou tentando com a minha própria força e não estou deixando ele operar em mim aquilo que ele quer operar. Então, o chamado é, já que eu estou em Cristo, sou nova criatura em Cristo, eu vou descansar em Cristo, porque o fardo dele é leve, porque a gente descansa nele. Ah, mas a palavra também fala que a gente tem que trabalhar enquanto há tempo, sim. E como é que a gente trabalha? Com a prática da bondade. A prática do amor. Tudo pode acabar, menos o amor. O amor é que subsiste todas as coisas. E não é nem para se autoprovar, não. É simplesmente, olha, o máximo que eu consegui fazer foi isso. Então, eu estou aqui, Deus, diante do Senhor, despido, trazendo para você meu coração do jeito que está, da forma que eu achava que era. Eu estou vendo uma nova forma de olhar, porque qualquer um pode falar o que quiser. O que vai valer é o seu coração rasgado diante do Espírito Santo, porque ele sabe qual é o coração que chegou diante dele da forma que chegou. E quando a gente desiste de querer controlar os outros, quando a gente desiste de querer controlar como que o outro tem que ser, como que o outro tem que fazer, como que o outro chegou para mim e falou determinada coisa que eu não gostei. Às vezes todo mundo sabe que você não gostou, menos a pessoa. E sendo que é a própria pessoa que tem que saber. Então, isso acaba gerando no nosso coração sentimentos muito ruins, porque a gente não abre o nosso coração para limpar essa sujeira toda. E aí a gente começa a ter comportamentos de eu vou fazer, porque eu quero fazer, porque eu acho que essa é o meu propósito aqui na Terra, então eu vou fazer. Você faz na força do seu braço, e aí o Espírito Santo pode chegar e falar, igual falou comigo, seu amor é falso. Eu acho que não existe nada tão pesado quanto falar isso por alguém. Eu estava tentando fazer na força do meu braço e com as minhas ideias. E aí ele me lembrou lá em 2000, lembra do soldado? Lembra quando eu pego a pessoa e eu levo e eu coloco ela onde eu quero que ela seja colocada? Agora eu entendi, agora está fazendo sentido. Parei de fazer tudo que eu estava fazendo, as demandas, ao invés de acabar, elas aumentaram. Porque aí, ao invés de eu ir no hospital orar para alguém, a minha campainha toca e a pessoa fala,
Gente, é um negócio bizarro. Ela toca meu interfone e começa a contar que fulano está internado, o outro vai operar, e às vezes eu desço, às vezes eu olho do interfone mesmo e a pessoa vai embora. Eu falo assim, gente, que coisa louca. Eu não preciso nem mais sair de casa para orar pelos enfermos, que eles batem na minha porta e falam que está precisando de uma ajuda para serem curados. Então, para a gente encerrar, que a pessoa que dorme cedo, eu queria convidar todo mundo para orar. Não no sentido de se punir, sabe, das coisas que tem feito ou deixado de fazer. Mas cada um rasgar o coração e começar a pegar o seguinte, olha, então tá, se servir o reino, se a identidade que eu tenho agora é uma identidade de reino, e o reino é nós, Espírito Santo, então como é que eu vou, a partir de agora, agir no nós? Tudo aquilo que você perceber que você está construindo com a finalidade do seu eu, ele exclui o reino. E aí não é Deus que te tira fora, é você que se exclui. Como é que eu estou contribuindo com isso aqui para o reino? Desculpa, para o reino. Dessa forma, tá. O Espírito Santo mesmo, ele mostra, olha, faz dessa forma. Às vezes uma coisinha simples que muda. Ele tira do seu eu para o nós. E o reino é aquilo que tudo que eu faço aqui afeta o meu irmão lá. Porque nós somos todos a mesma coisa, interligados, numa única teia que é Cristo. Compreendem? Podemos orar? Sim. Antes de você continuar, eu queria só fazer uma pergunta, porque eu acho que seria o que passa na cabeça de todas as mulheres aqui, né? A gente entende que você falou lá sobre o espírito, né? Que isso aqui é só uma capa, que nós somos seres espirituais, mas eu conheço muitas das mulheres aqui e elas têm dificuldade para lidar com essa capa, né? Então, sabendo que a gente é parte de um todo e que nós somos seres espirituais e que somos nós, tudo que eu faço aqui, afeta o outro. Como que eu posso melhorar isso, me amar mais, né? Porque se eu não me amo, significa que eu também, né? Se o reino se o reino de Deus, o reino dos céus somos nós, se eu não me amo, se eu não me trato com carinho, significa que eu também não estou tratando os outros com carinho, porque eu faço parte de um todo, né? E significa também que eu estou abaixando aqui a régua, a energia do universo, para a gente chegar onde a gente precisa chegar, para a palavra de Deus e as pessoas chegarem onde elas precisam chegar. Então, para aquelas pessoas que estão em depressão, que estão doentes e ainda não conseguiram entender a identidade de Cristo nelas, e ainda lidam com a doença, pessoas que ainda lidam com depressão, pessoas que ainda lidam com problemas de autoimagem, que não conseguem se ver no espelho como real, ou assim, não aceitam quem elas são de verdade, né? O que você diria para essas mulheres para daí a gente orar? Muitas das vezes é mais fácil você olhar para Deus do que olhar para si mesmo. Quando a gente tem essa dificuldade de olhar para a gente, que a gente dá um monte de nomes, a gente pode começar a pensar o seguinte, peraí, mas foi eu que me dei esses nomes mesmo? Será que fui eu que me dei esses nomes? De onde eu tirei esses nomes? Por onde eu começo? Perguntando. Começa a perguntar tudo, questiona tudo. Começa uma lista. Vou questionar tudo. Ah, mas eu não dou conta. Quem falou que eu não dou conta? Escreve lá. Quem falou que eu não dou conta? Ah, fulano que falou que eu não... Ah, descobrimos uma falha no sistema. O que o outro disse é só a opinião do outro. Não me interessa mais. A partir de agora eu desconecto dessa pessoa. Quero ensinar uma coisa para vocês. É assim, já que a opinião do outro é só a opinião do outro, então a partir de agora eu vou fazer um pequeno exercício. Tudo aquilo que me incomoda na outra pessoa, tudo que me irrita na outra pessoa, se nós pudéssemos fazer isso aqui com nossos olhos, pegar aqui e virar aqui,
Nossa, carinhos com os... Imagina, gente, nossos olhos assim, ia ficar um negócio bem bizarro, né? Tipo aqueles filmes, aqueles monstros. Mas seria uma coisa interessante de se fazer, a gente pegar e fazer assim. Como Deus não nos fez assim, com os olhos para a gente olhar a gente mesmo, Ele colocou os nossos olhos aqui para a gente se ver no irmão. Tudo aquilo que corre no nosso corpo, no nosso campo energético, que é o nosso espírito, a gente vê o nosso espírito, lê o espírito do outro. Por que você não consegue ler o coração do outro? Você não está escutando. Seu espírito leu. Você só não compreendeu porque você não está ouvindo. Porque você não deu espaço para ele te falar. Aí, ou então você escuta e você não compreende, porque você não está treinado a essa leitura. Tudo é treino. Então, tá. Se o outro faz alguma coisa e o outro me irrita, o que eu vou fazer a partir de agora? Primeiro eu começo questionando. Mas peraí, por que aquilo me irrita? Por que aquela pessoa fala que lhe dói tanto? Muitas das vezes você entregou o poder da sua vida para a mão daquela pessoa. Você tem que tomar de volta. Como é que você toma? Você tem que parar diante de você mesmo, conversar com você mesmo e falar assim, fulano, por que você entregou o poder da sua vida para aquela outra pessoa? Na maioria das vezes, a dependência emocional está lá no talo. E aí, o que você tem que fazer? Identificar essa dependência emocional. Quando você identifica essa dependência emocional, você tem que começar a cortar. E a gente não corta a dependência emocional com oração, não, gente. Pelo amor de Jesus. Jesus não vai fazer nada. Jesus fala o seguinte, olha, converte seu coração. E como é que a gente converte o coração? Falando as verdades que tem que ser dita para convencer nosso coração. A gente ser curado, a gente se curar e a gente começar a falar as verdades do reino para nós mesmos. Porque é como se a gente tivesse esquecido de onde viemos e quem somos. Precisamos a todo tempo. Por que a palavra nos edifica? Porque ela nos lembra a todo tempo de onde a gente veio e quem a gente é. Tristeza é fome de Deus. Depressão tem umas pegadas assim, que eu vou falar bem rapidinho. Ela pode ser uma pegada física, ela pode ser uma pegada espiritual, pode ser uma pegada emocional. Se ela é uma pegada emocional, você trata até com palavras de afirmação. Se ela é espiritual, você vai na palavra, a palavra cuida de todas as coisas. Mas se ela é física, você precisa tomar suplemento alimentar para acabar com a depressão. Eu tenho clientes que simplesmente, na hora que começam a tomar a vitamina certa, que é o complexo B, ela sai da depressão. E a falta da vitamina B12, por exemplo, ela causa demência. A falta da vitamina B6, ela vai causar um nível... Tem até um negócio que é assim, quando você está com a deficiência dessa vitamina B, o seu coração parece que se revolta contra você e começa a te acusar. Você merece morrer. Você precisa morrer. Você não vale nada. Olha que coisa feia. É porque a falta daquele nutriente no seu corpo, que tudo vem de fora para dentro do nosso corpo, que é o nutriente que a gente precisa, para ele nutrir aquela parte da alegria. Se a parte da alegria está desnutrida, a parte da tristeza vai tomar conta. Então, a primeira coisa que eu falo quando a pessoa chega para mim com depressão, vai fazer exame de sangue. Se os seus níveis de vitamina B estiverem baixos, sabe como é que você faz para resolver isso de forma rápida? Sabe aqueles suplementos? A todo mundo aqui é mulher? Ruth. Tá. Então, Só aqui, tem ó. mulher aqui hoje. Tá. Para quem Pelo não que tem saiba. nenhuma contraindicação médica, o que você faz? Você vai na farmácia, procura aquelas caixas de vitamina, aqueles complexos vitamínicos de A a Z, só para mulher, porque tem o de A a Z, tem o de A a Z para homem e de A a Z para mulher. Você vai ler lá que tem no mínimo 30, 35 compostos ali que são nutrientes para o corpo feminino. Se você começa a tomar aquilo, eu te garanto que com uma semana você começa a se sentir melhor. Detalhe que uma vitamina não funciona sozinha, você precisa de 3, porque sem as 3, uma não permite que a outra entre no corpo, a outra não permite que a outra fixa. Se você toma uma só, você vai entrar pela boca e sair pelo bumbum. Então, você precisa de um conjunto de 3. Quando você compra esse complexo, que vem com umas 30, uma complementa a outra, então te dá uma equilibrada. Esse é a depressão no mundo físico. Causa depressão, causa síndrome do pânico, causa demência, porque a pessoa está desnutrida. Beleza, resolveu a desnutrição física, melhorou, não está sentindo mais aquelas coisas? Não estou. Então, beleza, então vamos embora. Resolvemos um lado, porque nós temos que trabalhar todas as frentes. Mas tudo bem, eu tomo suplemento, eu malho, eu faço não sei o quê, mas eu sinto essa depressão, parece que é um peso que não quer sair do meu corpo. Se você não tem um acompanhamento, você pode começar a perguntar para o seu corpo: ei,
Tristeza, de onde você vem? Isso é para a vida, gente. Isso não é para agora, não. Isso é para a vida. Para, relaxa, respira. Tristeza, de onde você vem? De onde você surgiu? E se você se treina a se ouvir, ela vai te contar de onde ela veio. Ah, mas é porque eu não aceito aquele miserável que me largou sozinha, que hoje está lá curtindo bem bom com a loura e eu estou aqui abandonada. Como é que você muda isso? Você vai pegar ele, a foto dele, pôr ele lá, falar todas as poucas e boas, fazer e desfazer, rasgar, queimar e falar, olha, a partir de hoje eu te libero, porque eu estou me liberando de você agora. Voltou a qualquer momento, tá pensando naquela pessoa e não sei o que, o que você faz? Você vira o pensamento para outro lugar. Por quê? Quando a gente quer construir uma nova forma de pensamento e administração da própria vida, você tem que botar foco para onde você está indo. Se você não souber para onde você está indo, você fica perdido em volta do rabo, ó. Fazendo um monte de coisa e não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque você não botou um rumo para sua vida. Quer botar um rumo? Tá, quais eram os meus sonhos de infância? Ah, eu queria viajar ao mundo, ou eu queria ter uma casa, ou eu queria... Pega uma foto daquilo e prega lá, ó. A partir de agora eu vou mirar aquilo ali. Qualquer coisa que te levar ao contrário daquilo, você sabe que você tem que se afastar. É distração, vai tirar você do seu foco. Ah, mas eu não estou aguentando, hoje eu estou mal. Você vai lá e olha para aquilo e fala assim, olha, quando eu estava bem, eu coloquei aquilo ali. Quando eu estava bem, eu escrevi aquele bilhetinho para mim. Então, eu vou ler esse bilhetinho aqui. Quando eu estiver mal, eu deixo esse bilhetinho aqui. E na hora que eu estou lá bem ruim, bem ruim, bem ruim, eu pego aquele bilhetinho que eu... Olha, Alessandro, é assim, assim, assim. Não desista, porque você já passou por isso, por aquilo. E olha, o caminho lá na frente é esse. Então, você põe lá. É como se você resetasse a sua mente naquele momento. Você sabe que está num momento difícil? Sabe, mas aquilo não é o fim da vida. Aquilo é uma fase que você está vivendo. Por que eu estou vivendo aquela fase? Para de perguntar por quê e começa a perguntar o que eu devo aprender com isso. Eu ainda não consigo emitir esse amor que a Alessandra está fazendo. Tá, então na situação que eu estou vivendo hoje, as coisas ruins que eu estou vivendo hoje, a tristeza que eu estou vivendo hoje, o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? O que você quer me ensinar? Ô, pé quebrado, o que você quer me ensinar? Bati o carro, o que você quer me ensinar? Começa a prestar atenção nas coisas que você precisa aprender, porque na hora que você entende e aprende, você sobe de nível. Independente do nível que você tá, da situação que você tá, se você começa a aprender a perguntar o que isso quer me ensinar, você sobe de nível, porque em algum momento você mesmo começa a se responder. E o nosso espírito, que é o nosso inconsciente, ele te conta as coisas, sabe por quê? O seu espírito acessa um campo chamado um campo arcástico, que ele sabe todas as coisas, que nada mais é que o Espírito Santo. E na hora que você cala a boca, que você fica quietinha, que você fica em silêncio, você acessa esse campo. É o famoso sabedoria. Que você começa a saber de coisas que ninguém te contou, ninguém te ensinou, e não está escrito em lugar nenhum, mas você tem certeza que é. Porque você acessou esse nível de sabedoria que não é espiritual, gente. Aqui, vamos desespiritualizar as coisas. Deus nos deu um poder e ele nos trouxe tudo e falou: olha, usem tudo isso. Aí teve gente que foi lá e falou: ah, olha que interessante, agora é meu, ó, patenteei. O capeta foi lá e patenteou um monte de coisa. E aí vocês acham que não, isso não é do capeta, eu não vou fazer isso não, porque não, me ensinar isso é do capeta. Quem falou que é do capeta? Vem cá, deixa eu provar esse negócio aí. Ale, é bem interessante que quando a gente estava falando, eu estava pesquisando sobre viajar no espírito, que eu fiquei mega, veio na minha cabeça, gente, mas será que isso é de Deus? Será que isso é de Deus? Aí eu fiquei assim, Deus, eu não quero fazer nada que não venha de ti. Então, me fala comigo, se isso é de Deus ou não. Aí veio a dona Alessandra, que nem era minha terapeuta ainda, me mandou mensagem: Ô, Deus acabou de falar comigo e mandou falar para você também. Lembra? Aí ela falou assim: ó, tudo que está na terra é de Deus, tudo é de Deus. Só que tirou Jesus da parada, passa a não ser mais de Deus. Eu, Sim. uau! Tipo, descobri o Brasil. Isso vale para as ações, vale para os pensamentos. Que tudo que você estiver tentando fazer
É um sacrifício que você está fazendo para alguma coisa? Então, peraí, você anulou o sacrifício de Jesus. Se você anulou o sacrifício de Jesus, você tirou ele da parada. Então, acabou. Qual o sentido? E Jesus veio para nos contar, galera, que ele é a luz do mundo. E à medida que a gente se aproxima dele, a gente vira luz e mais luz e mais luz e mais luz. No final dos tempos, quem é trevas vai ser mais trevas, quem é luz vai ser mais luz. Por que que ele precisa dessa mais luz? Porque em algum momento, quando ele atingir esse nível de luz, Ale, independente de quantas raças estão vivendo na Terra. A gente tem raças diferentes vivendo na Terra, galera. A gente tem raças diferentes nessas galáxias inteiras. Cara, pede a Deus para te levar em espírito, conhecer outro planeta. Pede a Deus para te levar em espírito, conhecer uma galáxia diferente. Vai visitar outros mundos. Velho, para de ficar só nessa coisa que você está perdendo tempo preocupada, deprimida, porque o seu marido foi embora enquanto Jesus está aqui querendo te mostrar outros mundos. Alessandra, Existe um mundo, um multiverso para você conhecer. Você está preocupado porque... Ó, quando eu falo de marido aqui, gente, não estou falando de ninguém que eu trato, não. Estou falando assim... É porque é a coisa mais normal. Jesus me dá um casamento. Eu fui madrinha de um casamento que a mulher só orava assim. Com licença, fulano, que eu vou contar a sua história. Deus, marido você não me dá não, né? Porque até puta casa. Era a oração dela. Até puta casa, só eu que não. Ela teve um casamento e eu fui madrinha. Olha que louco. Tô lá, na hora que eu bato o olho no cara, eu falei, meu Jesus, ela vai casar com esse homem, porque eu não conheci o marido dela, não. Senhor, a unção é a feta tá ferrada. Putz, sabe quando você bate o olho, você já vê tudo assim? Né? Porque tem o conhecimento técnico e tem o conhecimento espiritual. Nossa, onde que ela amarrou a égua dela? Vocês não vão acreditar. Casou e ela me apresentou o marido dela. E detalhe, eles deram o primeiro beijo no altar, porque eles foram casar santos. Primeiro beijo foi no altar. Amém? Eu declaro vocês marido e mulher. E deram o primeiro beijinho, que foi um selinho. Tá, beleza. Vai a mulher para a lua de mel. O cara vira para ela, ele tomou banho primeiro, deitou lá, e ela foi lá, né, toda, né, aquela coisa da mulher, né, vou chegar lá arrasando e tal. E na hora que ela chega lá, o cara tava meio que dormindo já. Aí ela, oi, puxou a coberta. Aí ele virou para ela e falou assim: hoje eu tô bastante cansado, tá bom? Se eu quiser, eu te procuro. Ela olhou aquilo, uai, tem alguma coisa estranha, porque ele falava, né, nas mensagens, ele falava que ia me pegar, que ia isso, que aquilo, não estou entendendo. Passa mais um pouco, ela dá uma cutucada nele, e aí ele, olha, eu não estou muito afim, não, acho que você não entendeu, eu não estou afim, se quando eu tiver afim, eu te procuro, pode ficar tranquilo. Aí ela ficou puta e falou assim, peraí, como assim? Ela levanta, vai para a varanda onde ela estava lá, nesse hotelzinho do Lua de Mel. Espírito Santo, como é que é esse negócio? Casei com um cara, agora o cara me rejeita na primeira noite. O Espírito Santo falou para ela assim, realmente, você não pediu um casamento? Você não pediu uma festa assim? Você não pediu madrinhas assim? Você não pediu isso assim? Todas as coisas que você pediu, eu te dei. Você só esqueceu de pedir o homem do caráter que você queria, da forma que você queria. Mas eu fiz isso, eu deixei isso acontecer para mostrar para você o seguinte: você estava tão cega, você achou que ser abençoada era ter o casamento que você queria. E você teve tudo que você queria. Aí ela entendeu que no trono do coração dela, Deus estaria abençoando ela se ela tivesse alcançado aquele casamento. Olha como é que é totalmente contrário da visão de Deus. Ela não precisava morrer por aquilo, mas ela botou na cabeça dela, gente, essa frase dela é muito forte, até puta casa, só eu que não. Ela casou com o vestido que ela quis, com tudo, a festa, tudo do jeito que ela sonhou. E aí, o cara levantou no dia seguinte, saiu mais cedo para ir fazer não sei o que com a mãe, e aí mandou uma mensagem para ela que ele não só ia voltar, acho que depois de 3 dias, um trem assim. Ela pegou e mandou a mensagem querendo cancelar o casamento. Casamento cancelado, cada um foi para um canto e ela ficou com as dívidas. Tá entendendo?
Ela tirou Cristo e colocou o marido. Esse não é o foco. Esse é um adendo. Enquanto você está se divertindo, quanto mais feliz você for, quanto mais alegre você for, mais coisa boa você atrai. É por isso que o foco tem que estar na alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegria você pratica, mais alegria você traz, e é uma coisa intencional. Ah, mas como é que eu vou ser alegre? Quer ver um exemplo? Todo mundo pensa aí, qual é a coisa mais fofa, mais bonitinha que tem dentro de casa? Começa por isso. Começa sendo grato por essa coisinha fofa, bonitinha que tem dentro de casa. Ah, mas é um ursinho de pelúcia. É um ursinho de pelúcia. Eu perguntei para uma cliente, eu não tenho nada na vida. Como você não tem nada? Sempre a gente tem alguma coisa. Ela olhou, depois de 2 horas pensando, ela falou, ela mostrou, é o chuchu. Quem é o chuchu? É o coelhinho que eu tenho. Falei, então comece pelo coelhinho. Você só vai sair dessa depressão, se ela for emocional, quando você coloca foco em alegria. E não é porque você está se sentindo alegre, é porque você é inteligente. Isso me deixa feliz, então eu vou fazer 10 vezes por dia. Isso me deixa alegre, então eu vou olhar para isso várias vezes por dia. Começa a praticar alegria. Atividade física é outra coisa. Se não fizer, comprimido, galera, só vai fazer o que o seu corpo produz. Mas se você não malha, seu corpo não produz alegria. Por que que o sexo traz alegria? Tchan, 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 tchan. Porque ele é cardio. Toda atividade de cardio traz alegria. Aí, na hora que você faz coisas que te traz alegria, o que que acontece? Você vai equilibrando, vai diminuindo a tristeza, vai subindo a alegria. Então, você tem que focar em coisas que você ama, em coisas que você acha bonitinha, nem que for tirar uns minutinhos só para ver vídeo de criança, porque você esquece aquela coisa ruim e foca só naqueles minutinhos ver bebezinho. Vai rir, pega aqui, pode ser bizarro, mas se você pegar um vídeo de 5 minutos de piada para você rir, de chorar, isso vai te fazer um bem, vai te jogar lá para cima. As orações não são as orações que a gente chora, não é a maioria dessas orações que a gente chora e fica mal e fica não sei o quê, que é o que traz o alento. Sim. A gente tem hora que tem que chorar? Tem. Você tem que jogar para fora o lixo. Você joga para fora o lixo. Choro de emoção é outra coisa, mas quando está se tratando da gente querendo sair da situação que está ruim, está triste, está deprimido, a gente começa a mudar o foco por inteligência. Então, você muda o foco, e eu sei do que eu estou falando, porque eu já cheguei a num nível de depressão tão profunda que eu só sabia chorar. A minha amiga que marcou o médico, a minha amiga que me levou lá e a minha amiga que fez tudo, e eu só sabia chorar. Eu tive que tomar aquela porcaria, e eu engordei 20 quilos tomando aquela porcaria. Até que o médico falou para mim, você vai ter que tomar, porque se você não tomar, você vai morrer. Eu, com medo dele me prender lá, porque eu estava totalmente revoltada por causa do peso que eu estava, roupa nenhuma serviu, e eu fiquei, na hora me veio a ficha assim, cara, se eu ficar dando chilique aqui, esse cara vai me internar, né? Ele vai tipo assim, me interditar e vai falar que eu estou com incapacidade de raciocinar por mim próprio. E aí ele me interna e eu me lasco. Eu falei, tudo bem, doutor, mas o que que ele me explicou? Você corre? Não. Você anda? Não. Você nada? Não. Você caminha? Não. O que que você faz? Não faço nada, eu estudo. Tá, então você está usando sua cabeça 24/7. É, eu estudo muito. Ah, beleza. Então tá, mas você não está fazendo nada que te traz alegria. Esse remédio vai trazer alegria que o seu corpo sabe produzir, mas você não está produzindo. Então, se é isso, né? Como eu sou muito prática, então, se é isso, 1 mais 1 é 2, então. Ah, beleza, entendi, vou. Já saí de lá com a caixinha de novo, né? Que eu entrei lá na primeira vez, eu saí com a caixinha também. Ele já me deu a água, eu já tomei o trem lá dentro. Eu saí de lá, guardei a caixinha lá no armário e olhei para ela e falei assim: olha, você não me domina. Nunca mais. Desci, entrei na academia, eu passava lá das 2 até as 4 da tarde, chorando, puxando ferro, malhando. Mas 2 semanas depois eu já não tinha nada. 6 meses depois eu estava no meu peso normal e eu voltei lá na médica para ela me dar alta. Então, o que que eu estou falando isso?
É fácil? Não, é dificílimo. Mas é uma coisa que tem que partir daqui. Eu quero? Sim, eu quero. Ah, eu quero, mas eu não consigo. Então começa com pequenos atos. Tem uns vídeos no YouTube que chama Tabata Songs. Pega lá, são 4 minutos de exercício de cardio pesado. Se você não dá conta, tenta fazer os 4 minutos. Conseguiu fazer? Pega um de 7. Conseguiu fazer? Pega um de 15. 15 minutos de cardio todo dia vai te dar um nível de alegria que, para quem não pratica exercício, você vai ver que o negócio, a vida muda. Ale, Mas eu vou fazer porque eu estou com vontade? Não, eu vou fazer porque eu preciso sair dessa situação. Ale, para a gente terminar, na verdade, eu queria, para você fazer a sua oração, eu queria que você fizesse duas coisas. Tá, Primeiro, a Karina perguntou, e a falta de vontade e foco? Como que ela pode resolver isso? Ela perguntou no grupo. tá. E Ah, depois que você responder isso, eu senti de você fazer um apelo aqui, aquelas pessoas que não têm Cristo como Uhum. o centro da vida delas, se elas não querem trazer Cristo, aceitar Jesus e trazer eles para o centro da vida delas hoje, né? Uhum. Porque tudo Sim. que você falou hoje, Jesus, ele é o principal. Nada do Uhum. que você falou hoje vai existir, vai acontecer se não houver Jesus, né? Sim, Então, se sim. você também puder chamar e fazer a sua oração para que realmente quem quiser falar assim, gente, assim, do meu jeito não tá dando certo, eu só faço, porque foi a minha palavra, só faço cagada. Então, olha, eu aceito, entra aí no trono da minha vida, faz do seu jeito, porque eu não aguento mais fazer do meu. Então, se você Sim. aí tá cansado e não aguenta mais fazer do seu jeitinho, depois você pode chamar essas pessoas para você fazer oração. Tá. Alessandra, também A acho que era Karina falou de importante. quê? De vontade e foco? Isso, falta de vontade e foco. Tá. Ela também Geralmente a falta de. perguntou, ó, Alessandra, rapidinho, é porque aproveitando a pergunta da Karina, eu vi também que ela perguntou como é que eu sei que eu estou no descanso, que eu entrei no descanso. Quando você para de sofrer. Quando você Ai, para de Karina. tentar fazer, você está fazendo força para fazer as coisas. E isso é tão forte que você começa, tudo que acontece ao seu redor não te afeta mais. É como se, mas você ficou insensível? Não, é porque eu começo a perceber as coisas. Porque tudo está tão interligado que se algo aconteceu ali, você já começa até a ver os desdobramentos das coisas. Isso não te afeta porque você está em paz, você está descansando nele. Compreende? Aí você para de perguntar por quê. Porque quando você está perguntando por quê, você não está no descanso. Porque você está tentando entender por quê. Mas por quê? Mas por que que tem que ser eu? Mas por que que tem que ser Ah, assim? Cara, relaxa. então, ô Ale, então agora eu tô descansando mesmo, porque eu não tô fazendo nada. Mas a ideia é Descansa. quando você compreende esse descanso, é como se você sai de uma vibração diferente. Hoje aconteceu um negócio incrível, eu não esqueci as perguntas, não. Uma menina foi assaltada do meu lado, e quando eu falo, gente, peçam para ver as coisas. Como nós somos energia, a gente entra em várias sintonias diferentes ao mesmo tempo. Quando você está em Cristo, você sai dessa dimensão disso aqui, da sua roupinha, e você começa a exercer a pessoa que você é como espírito. Você começa a acessar dimensões diferentes, você começa a estar em energias diferentes. Então, hoje eu estava dentro do carro, a menina aqui foi assaltada com uma arma 45, com uma cepa de uma arma. E eu estava lá com a janela aberta, e o cara parou de moto do lado do meu carro, e eu não lembro com quem que eu já comentei, que é assim, as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, você viu? O outro ali brigou, você viu? Não, o outro deu uma porrada ali. Eu nunca vejo nada. Eu pareço a Smurfette que nunca vê nada. Eu tô, tava ali agora na sua cara, você não viu? Não, menina, eu não vi. Ai, nossa, não sei o que acontece com você. Aí começou a me chamar a atenção, porque um falou, outro falou, o outro falava, eu comecei a falar assim, nossa, será que eu sou tão lerda que eu não vejo as coisas? Até que um dia eu entendi que quando você está na vibração do amor, ela te esconde.
da vibração contrária. Você fica invisível. E essa é a arma que você tem. Então, você usa a arma da invisibilidade para você ficar invisível aos olhos do mal. E aí eu estava lá com a minha janela aberta, conferindo uma mensagem que tinha acabado de chegar para ver se ia dar tempo de eu fazer. Parará, parará, parará. Eu olho pelo retrovisor, que eu escuto um tá. Eu vi só a arma, eu falei, nó, olha a arma. Aí que eu me toquei. Gente, uma arma, um 45. Aí eu escutei as vozes, a moça do lado de fora do carro, ela estava petrificada, porque eles foram arrancando tudo dela. E na hora que eu pensei, o meu carro já estava ligado, eu já ia sair. E na hora eu percebi, se eu sair, eu vi uma moto, né, de rabo de olho aqui, e eu pensei, se eu arrancar o carro, eu vou acertar a moto, eles vão me ver. Olha como é que eu raciocinei. Eles vão me ver, e a minha janela estava aberta. O cara estava na minha janela, e ele não me viu. E eu não vi ele. Na hora que eu escutei o barulho, que eu olhei para o retrovisor, que eu vi a arma, é que eu conectei o que estava acontecendo. E aí, beleza, na hora que eu raciocinei assim, aí é que me veio um medo. Na hora que me veio o medo, automaticamente veio em mim assim, é uma palavra específica que eu vou contar para vocês, vocês vão começar a pensar sobre isso e tentar trabalhar isso também. Na hora me veio a vibração. Quando você está no medo, você vibra assim, ó. Quando você está no amor, você vibra assim. Isso é só um exemplo, tá, galera? Não estou falando que é assim. Então, você está no amor, você está assim. Quando você está no desespero, você fica assim. Meu coração acelerou na hora que eu entendi que estava rolando um assalto com 2 motoqueiros. E eu pensei, putz, eu estou aqui dentro com a janela aberta, ele não me viu. Meu coração... Aí veio à mente a minha energia. Eu fechei os olhos, relaxei no carro e tentei trazer de volta aquela energia que eu estava e baixar meu coração. Os caras arrancaram, foram embora. E aí a moça ficou lá petrificada e eu abri o olho e vi, pô, foi embora? Foi. Aí ela deu um passo assim, eu abri o outro vidro e falei, moça, você tá bem? Ai, eu não sei, eu não sei nem o que eu faço. Eu falei, esquenta não, entra aqui. Eu pensei, vou dar uma volta com ela e depois solto ela no mesmo lugar, porque eu não sei nem para onde ela tá indo. Ela estava indo trabalhar um quarteirão do lugar que eu estava estacionada. Depois que eu deixei ela e tudo mais, eu vim pensando assim, olha que interessante, quando a gente está habituado, a gente está treinado, eu podia ter entrado em pânico, eu podia ter virado o carro, ter jogado o carro em cima da moto, o cara ia ficar com raiva, o cara ia sair atirando para todo lado, e a arma que ele estava não era de brinquedo. Então, o que acontece? Na hora que eu vi, que eu captei o que estava acontecendo, eu lembrei da energia. Quem aqui já viu o filme A Profecia Celestina? Quem não viu ainda, vai atrás para ver, que vai entender do que eu estou falando. Eu Quando você já. se conecta nisso, você se desconecta, as pessoas não te veem. assisti e Entende? quando você começou a falar, lembrei na hora. Exato, você desconecta completo, então você entra em outra dimensão, cara. Essa dimensão, ela é espiritual, onde esse espírito te esconde. Pode acontecer o que for do seu lado, à direita, à esquerda, que você está ali, você está guardado. A pessoa não te vê, ela passa assim, ó, e ela não te vê. E quando você começa a praticar isso, você tá ali, ela olha, ela não te vê, que ela olha, ela fica olhando pro vago, mas você consegue ver ela. Que foi o que aconteceu, eu não estava vendo, na hora que eu tomei ciência, eu vi, mas eles não me viram. E o cara ali do meu lado, que é carão ali do meu lado, e eu tipo, ai, Jesus, ai. Então, a Karina falou sobre vontade e foco. Para você ter vontade e foco para fazer alguma coisa, você tem que descobrir aonde aquilo vai te levar. Por que você quer fazer alguma coisa? Qual a motivação para você fazer alguma coisa? Se não tiver uma motivação que te levante para cima, você não vai fazer. Ah, não estou com vontade de trabalhar. Claro que não tá. Por quê? Qual é a motivação para você ir trabalhar? Ah, meu chefe é horrível, eu não gosto daquele lugar e não sei o quê. O que você está fazendo lá que você já não saiu? Porque fácil é reclamar do chefe. Por que não toma decisão, não muda de emprego? Ah, mas emprego está tão difícil. Está difícil você continuar pensando assim. Porque uma vez que a gente começa a entender que todas as coisas nos foi dada, porque alguém pagou o preço e nos deu de graça, eu declaro e eu espero acontecer. E quando a gente entra no reino dos céus, a gente é amparado por milhões de anjos e a gente tem os nossos anjos que estão ali para nos ajudar, nos orientar, nos guardar e não sei o quê. Você começa a entender o seguinte, opa, então eu não estou sozinha? Oba, então eu posso, o que mais que eu posso começar a fazer aqui? Estou cercada por anjos que vêm para mim. Então, peraí, quais são as vantagens mesmo de servir o reino?
Eu iria aceitar Jesus por quê? Para virar crente? Não. Jesus foi um cara que veio na Terra falar assim: ei, vocês são energia, presta atenção. Eu vim aqui ensinar vocês a usar a energia para vocês transcender esse mundo de carne que vocês vivem. Jesus veio fazer isso, galera. A gente só transcende quando a gente sai do mundo de carne. Para ser quem a gente é de verdade, porque a gente estava dormindo, nós fomos despertos. E quando você desperta, é igual aquele filme do Neo. O Neo não acorda no mundo real, e ele vai tomando porrada até ele entender, peraí, se eu tô aqui, esse é o meu mundo, é eu que mando, então peraí, não, agora eu vou dar um pause aí, ó, acabou. Quando a gente entra no reino de Jesus e a gente entra e entende que nós fomos chamados e recebemos o mesmo poder dele, a gente tem a mesma atitude que o Neo teve naquele filme lá. Matrix. E aí você começa a parar o seguinte, ei, peraí, eu autorizei? Não, não autorizei, não, então quem autorizou? Porque eu tô do lado do cara que fez todas as coisas. O nome dele tá sob todos os nomes. Então, peraí, quem é que autorizou se não foi eu? Se eu não autorizei, não está autorizado. Então, a partir de agora, eu comando que isso mude. Eu não tenho vontade de fazer alguma coisa, eu não tenho foco para fazer alguma coisa. Então, você vai buscar a motivação por trás daquilo para você fazer aquilo. Não ache, não encontre. Será que você gosta disso mesmo? Ou você está fazendo isso para agradar alguém? Não, eu gosto. Então, você vai descobrir a motivação por trás disso que você está fazendo. Aí vai É. nascer a vontade e o foco junto. Mas é isso que você falou agora há pouco. Eu acho que eu tô mais. Tô paralisada, não sei. Entendeu? É tipo isso, Uhum. você falou, entrega, descansa. Eu acho que talvez seja isso. Talvez eu esteja nesse momento de descanso. Sim. Entregar e descansar o controle que você está exercendo sobre as coisas, sobre as Isso. pessoas. Isso você entrega. Mas e o que você vai fazer com a vida que você recebeu? Você tem que fazer alguma coisa com ela. Você tem que evoluir de alguma forma. Como é que você vai evoluir? Não, eu fazendo eu tô, mas pouco. Não tô fazendo muito. Você quer Quando fazer mais? Você dá conta de fazer mais nesse momento? eu não sei. Eis a pergunta. Pergunta para você mesmo. Fulana, por que você quer fazer mais? Qual é a motivação por trás de eu querer fazer mais? Senão você começa a se cobrar. Nossa, eu podia ter feito mais comparado a quem? A quê? De onde vem essa percepção? Ah, mas eu acho que eu estou muito acomodada, não estou fazendo nada. O que você gostaria de estar fazendo? Ah, eu queria fazer tudo diferente da minha vida. Então, para agora e fale para você mesmo qual é a vida que você quer construir. E como é que você vai começar essa vida que você quer construir precisando de amor? Ô, Ruth, levanta aí seu espelhinho. Para quem tiver com depressão, tiver triste, enfrentando problemas e tudo mais, se não tiver um espelhinho elegante como o dessa mulher, pode ser qualquer espelhinho. Pega o espelhinho, coloca ele debaixo do colchão. Não é simpatia não, viu? Quando você pegar o espelhinho, você vai deitar, beleza, já fiz a minha lavagem cerebral. No mínimo, você tem que limpar sua mente 1 hora antes de dormir. Ou seja, você não pode ver nenhum tipo de tela 1 hora antes de dormir, porque tudo que entra pelo olho vai para o seu coração. E aí depois você tem sonhos e acha que você sonhou com o irmão. Para a psicanálise, todo sonho que você tem não é com o outro. É você falando para você mesmo. Só que todo mundo olha para o outro, porque está acostumado a olhar para o outro e não olha para dentro de si. Todo sonho que você tem, se você sabe que é profético, beleza, você tem certeza quando você acorda. Mas se você fica em dúvida, no mínimo, como é que você vai tratar ele? Se eu estou sonhando, eu estou falando algo para mim. O que eu estou tentando dizer para mim? E aí, o que você faz? Você pega o espelhinho e vai lá. Deitou na cama ou sentou na cama e você vai começar a se olhar. Tenta olhar pelo menos uns 5 minutinhos quando esse exercício começar. Se você não consegue se olhar, você pode começar com 30 segundos. Você se olha e guarda o espelhinho. Se olha e guarda o espelhinho. Mas à medida que você consegue olhar para você, começa a olhar para o seu rosto, para as marcas que você tem
e escolhe todo dia 3 coisas lindas que você tem no seu rosto. Ah, mas eu contei 1, 2, 3. Alessandra, acabou os pontos. A cliente perguntando, acabou os pontos e agora eu faço o quê? Eu já falei de tudo da minha cara. Eu falei, continua falando. Porque na hora que você aceita os pontinhos que você está falando, nossa, aqui, ó, eu amo a pintinha que eu tenho aqui, ó. Adoro a minha pintinha que eu tenho aqui. Ah, de vez em quando eu dou um sorriso, eu tenho um furinho aqui, ó. Eu queria rir mais, hein? Pra ver se eu tenho um furinho aqui. Nossa, cara. Aos poucos, vai doer. Seu coração vai falar assim, isso é mentira. Para de se enganar. Nossa, como você é falsa. Seu coração vai trazendo as dores que está registrado lá e você tentando jogar uma informação contrária. Só que à medida que você faz isso, você começa a olhar e confrontar você mesmo. Eu sou a imagem e semelhança daquele que me criou. Eu não sou o que o papai e a mamãe falou para mim. Eu não sou o que o professor falou para mim. Eu não sou nem o que o pastor falou para mim. O que o padre falou para mim. Eu sou aquilo que está escrito dentro da palavra do que eu acredito, que eu sou a imagem e semelhança do Deus que me criou. Então, se ele me criou com todo amor, então por que eu sou essas coisas ruins aí que estão falando? Ah, mas eu não consigo acreditar em mim. É prática. Porque uma hora você constrange seu coração e seu coração se rende. Pode levar 2 meses, 3 meses, não tem problema, mas é um exercício. E quem tem criança pode fazer com a criança também. Você vai olhar daqui, deita junto com a criança e faz o triangulamento, que você olha para cá, ele olha também. Olha, nossa, você tem os olhinhos redondinhos, você tem a boquinha, não sei o quê, e deixa ele falar 3 coisas de você. Depois você mesmo fala de você e deixa a criança falar dela. Isso é gerar alto amor em si mesmo, ou quando você quer gerar no próprio filho, quando você vê que ele está inseguro. Se com uma prática tão simples quanto essa, que é se olhar nos olhos e falar verdades para você, os olhos, eles acessam a alma e o coração. Começa a acontecer uma limpeza. Cada palavra de bênção que você joga lá dentro, arranca mais um bocado de lixo, vai arrancando. Vai chorar? Vai ter hora que você vai chorar. E que bom que chorou, porque se chorou, lavou. Compreende? Respondi a pergunta? Sim, obrigada. Tá. Então, vamos orar. E depois de falar um monte de coisa, né? Até que a gente é extraterrestre, mas esse é o... Para mim é tão claro, é tão óbvio, sabe? Que, assim, nós viemos de algum lugar. Nós só coabitamos essa roupa que a gente veste. Quando você começa a praticar o silêncio, você começa a acessar as outras pessoas, porque você percebe o poder que você... Quem pratica Tai Chi Chuan, quando chega a fazer assim, ó, você sente a energia. É forte. É difícil você juntar as 2 mãos, porque a energia ela se condensa, você fica assim, ó. O negócio é real. Então, na hora que você pratica isso, você começa a acessar coisas que os olhos naturais não acessam. Mas é o silêncio, é a meditação, é a respiração. Ah, não sei fazer nada disso. Então, começa fechando os olhos, pega uma xícara de café, senta na cadeira, joga as pernas para cima e toma um cafezinho e agradece. Ai, eu agradeço pelo sol, eu agradeço pelo vento, a florzinha, e vai agradecendo, e vai agradecendo. Você vai ver que você vai entrando num estado de relaxamento profundo e isso renova suas forças. E o Espírito Santo ainda vai chegar lá e vai, ó, toque, toque, toque. Deixa eu falar aí, tá me ouvindo? Porque ele está falando o tempo todo, mas a gente está no barulho, falando, como é que você vai escutar? Não tem como escutar. Então, eu queria convidar, não sei se tem alguém aqui que, né, de repente eu apresentei um reino de Cristo muito maluco, né, um cara que vem de outro planeta, segundo os estudos bíblicos, ele veio de Júpiter. Se é verdade ou não, eu não sei, eu vou descobrir depois, porque em Júpiter eu ainda não fui, mas eu já fui em alguns lugares. Mas o que eu quero dizer é, ele mesmo falou que ele não é desse mundo. Então, por que a gente fica insistindo que a gente é outro? Não faz o menor sentido. A gente veio viver uma experiência aqui, mas nós somos espírito. E ele veio para resgatar o nosso espírito e falar, ei, hello, vocês estão aqui vivendo uma experiência, mas eu quero dizer a vocês
que vocês são espírito igual eu sou. Quer viver essa aventura junto comigo? Deixa eu ensinar vocês a exercer esse poder de espírito. E não é, gente, não é uma coisa assim, se a gente for espiritualizado demais, eu vou receber Jesus, vai vir um fogo, um poder, uma coisa. Não, é um negócio tão simples. Jesus saía para orar, ele saía para ficar em silêncio. E é nesse silêncio que você começa a perceber as coisas que você tem e que você é. Só que esse reino, para você entrar nesse reino que é de luz, porque do jeito que está na terra, já está como está. E ele veio exatamente para trazer essa luz e falar: ei, olha aqui, ó, você é luz, acorda, vem comigo que eu te ressuscito. Da mesma forma que ele desceu, que ele morreu e não sei o quê, e reviveu, ele está tentando mostrar para a gente o seguinte: olha, enquanto você está aí, você está morto, mas na hora que você vier comigo, eu te puxo para cima. Então, não sei se tem alguém aqui que de repente compreendeu, né, nessa loucura toda que eu falei aqui, que não é uma pregação de pastor, porque também não sou pastor, não sou nada, só sou alguém que vai fazer 50 anos nessa terra, É uma mulher incrível. mas que eu tenho comigo uma única coisa: sem ele não dá. Sem ele é impossível. Sem ele é impossível. Porque ele veio nos mostrar exatamente isso. Olha, o cara que te criou é o meu pai. E ele me mandou aqui te dar um recado. Existe uma saída. Você quer essa saída ou não? Compreende? E não é para sair do planeta, não, é o inverso. É ficar no planeta, mas sair dessa dimensão aqui, ó, essa 3D que a gente vive. E começar a viver como ser celeste que você é. Esse é o verdadeiro convite de Jesus. E uma estrela, ela só brilha, ela só faz sentido, né, no universo quando você olha para o céu. Se tivesse uma estrela só, não faria o menor sentido. Precisa de muitas para justificar aquele céu estrelado, senão... E essa luz é que vai aumentar, 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 e em algum momento ela vai ser plena. E o próprio Deus vai vir habitar na terra com a gente. Eu nem acredito que nós vamos para o céu. Desculpa quem acredita, mas eu realmente nunca vi na Bíblia que nós vamos morar no céu. A Bíblia fala que Deus vai vir morar na terra com os homens. Vai ler Mateus 24 com Apocalipse 21. É Deus que desce a terra. A cidade celeste desce para a terra. Quando a terra estiver restaurada, quem vai restaurar a terra? Nós! É nós que temos que restaurar a terra, galera. O convite de Jesus é esse. A nova terra, né? Totalmente restaurado. Então, se tiver alguém aqui que compreendeu essa mensagem e quiser fazer parte do time, é só se manifestar. Gente, vocês podem ou falar ou você pode levantar a mão aí no Zoom, ou você pode, não precisa nem abrir a câmera, pode falar que a Alessandra vai fazer uma oração por vocês. E também aquelas pessoas que achavam que tinham realmente Cristo ali no trono da vida, mas não tem, você também pode aceitar nesse momento, né? Colocando ali Cristo como o trono da tua vida, porque às vezes você acha, eu conheço Jesus, mas você não conhece, você sabe, eu gosto do que a Kel sempre fala, eu conheço a Xuxa, mas quem realmente conhece a Xuxa é a Sasha, que a Sasha mora com ela, quer dizer, morava. A Sasha morava com ela, conhecia os gostos dela, sabe o telefone dela, tem intimidade com ela. Então, você conhece alguém quando você passa a ter intimidade com essa pessoa. Então, se você quiser, nesse momento, ter Jesus ali como seu amigo íntimo, é só você falar não precisa ligar a câmera, ou quem tá com a câmera ligada é só fazer assim, que a gente vai... Amiga, me veio mais uma coisa para a gente falar. Fora a Xaxa Xuxa, é mais ou menos como se a gente quisesse dar a direção do nosso carro, da nossa vida para Jesus, certo? Mas, às vezes, a gente fala assim, olha, pode entrar aqui na minha Ferrari e dirigir ela, porque
eu quero que o senhor seja o meu motorista. Aí você abre a porta do carro e coloca ele no banco do passageiro, né? Então ele pode estar no carro com a gente, mas às vezes ele não está pilotando o nosso carro, né? Eu acho que é isso que a gente quer. A gente quer que nós sejamos o passageiro, que ele conduza realmente a nossa vida. Eu acho que talvez muitas meninas aqui já tenham até feito uma oração de confissão, mas talvez a gente esteja no volante, né? Talvez a gente esteja conduzindo esse carro. Eu acho que talvez seja o momento da gente deixar ele sentar no volante e falar, olha, Ti, Uhum, quem tá de carona aqui sou eu, né? Então acho que talvez uhum, algumas de nós podemos declarar essa oração novamente. Eu uhum. refaço o meu próprio convite para eu mesma falar. É isso mesmo, Tudo bem. é isso mesmo. A Catarina levantou a mão, muito obrigada. Catarina, a Liz vai orar por você. Se alguém tá com. Quem mais? A Andrea Perella também levantou a mão. É, E se alguém também tiver com vergonha, ai, não quero levantar a mão, você pode aí, dentro daí do teu coração, você aceitar, né? Que a Lê vai fazer essa oração e você disse que queria fazer uma oração para terminar, Lê. Uhum. Pode fazer essa oração para terminar, e aí você pode dormir, que você já tá de hora extra aqui, Meu Ale. hoje tá assim, ó. E aí a gente continua aqui. Se alguém tiver dúvidas, a gente pode tirar aqui, tá bom? Ok, muito bem. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Agradecemos por sua bondade. Agradecemos pelo seu Filho Jesus, tão incrível, maravilhoso, tão bondoso, tão ciente das nossas debilidades. Jesus, assim como o Senhor passou por aqui, o Senhor viu tanta coisa, o Senhor viu tanta mazela, tanta tristeza, tanta dor. E o Senhor nos ensinou um caminho, que é o caminho do amor. Nós pedimos desculpas, Senhor, quando muitas das vezes a gente escolhe o caminho do nosso eu. E a gente deixa você de fora. Sabe, Jesus, quantas vezes eu fiz isso na minha vida e até que eu comecei a compreender o quanto isso afetava a mim mesma. Então, Senhor, nesse momento, tanto a Catarina quanto a Andréia, Senhor, que se manifestaram e tantas outras que estão se manifestando no seu íntimo, no seu coração, que muitas das vezes percebem que a vida está muito pesada e que a vida está muito difícil e que nesse momento elas entendem que o Senhor pode tornar a vida fácil, pode tornar a vida leve, mas não porque os problemas vão desaparecer num passo de mágica, mas é que elas começam a compreender que quando o Senhor está na direção, quando a gente aceita o sacrifício que o Senhor fez por nós, que na verdade o Senhor nos comprou com o teu sangue, nós passamos a ter acesso e direito a tudo aquilo que o Senhor herdou do nosso Pai. E nos tornamos irmãos do próprio Cristo. Então, Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor agora que sonda agora cada coração. Que o Senhor possa trazer resposta daquilo que está sendo pedido, das dores que estão sendo trazidas, das angústias, das noites em claro, das perguntas, Senhor, que parece que não vão terminar nunca. Espírito Santo, eu quero ministrar sobre a vida de cada um aqui, que nessa noite em especial, o Senhor venha trazer um entendimento. Que cada um aqui possa ter um entendimento um pouco mais profundo de quem é Jesus. Jesus, e eu sei que o Senhor é tão incrível, tão maravilhoso, que o Senhor nos deixa e nos dá a opção de escolher aquilo que a gente quiser. Então eu escolho, e cada um aqui que escolher vai falar a mesma coisa no coração. Eu escolho, Senhor. Eu escolho que o Senhor passe aqui no meu quarto hoje. Tenha um momento comigo, deixa que eu mesmo, Senhor,
possa perceber a tua presença. Que os anjos do Senhor possam visitar cada lar, possa visitar cada um aqui reunido nessa noite, possa levar presentes, percepções, visões espirituais, abrindo e rasgando o céu para que cada um possa compreender que independente daquilo que a gente aprendeu quando criança, Senhor, que a gente foi domesticado. Nesse momento a gente abre o coração para aprender direto com o dono da fonte, que é o Senhor Espírito Santo. Então nós te convidamos, Espírito Santo, que enquanto a gente dorme, nos ensina. Espírito Santo, que enquanto a gente descansa o nosso físico, o nosso espírito está alerta, atento e pronto para receber do Senhor. Então eu ministro sobre cada um aqui nessa noite, que os olhos espirituais sejam abertos, que a mente espiritual seja transcendida pela tua luz, que os ouvidos sejam abertos agora e que possam começar a ter percepções, possam ter entendimento, possam ter visões, possam ter revelações de quem é Jesus e de quem nós somos no próprio Jesus. E tanto a Catarina quanto a Andréia, Senhor, elas fazem um convite especial nessa noite. E eu oro por elas porque os seus anjos ao redor delas estão agora de prontidão, tanto para cuidar, para proteger, e que a partir desse momento, ó Espírito Santo, que elas recebem o próprio Senhor Jesus, elas reconhecem o Senhor Jesus como um ser que tem todo o poder nos céus e na terra, e que pagou o preço pela vida delas também, que pagou o preço por todas nós. Senhor, elas entenderam isso agora, e elas só entenderam isso porque o teu Espírito tocou no coração. Que nós entendemos que o Pai que sabe todas as coisas, ele nos apresenta Jesus, e Jesus nos apresenta para o Pai. Então nós agradecemos nesse momento pela vida das duas, e eu declaro agora que anjos poderosos estejam ao redor das duas, e que a partir de hoje elas possam começar a ter, Senhor Deus, entendimento daquilo que ela lê na Bíblia, possa ter entendimento de coisas que nunca conseguiram entender ou acessar. Que o Senhor derrame sobre elas agora, Senhor, como se fosse um bálsamo, e que elas possam compreender a partir do coração, e que o coração seja transformado, Senhor Deus, pelos ensinamentos do Espírito Santo na vida delas, e que elas possam transbordar esse amor, e que elas possam compreender o ser um, o ser o todo. Como a gente pode trabalhar sendo um, mas sendo o todo, e que o amor do Senhor Jesus venha fluir de forma tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, que se transborde em alegria, em satisfação de viver, em motivação, Senhor, que elas possam ter um novo tempo na vida delas, e que elas possam compreender que caminhar com o Senhor é descobrir quem ela realmente é, o ser maravilhoso, incrível, poderoso que elas são no Senhor Jesus. Por tudo te louvamos, te agradecemos. Te louvamos porque o Senhor é bom, incrível, maravilhoso. E que cada coração faminto aqui hoje seja satisfeito. Que cada alma, Senhor Deus, com as suas perguntas, com seus questionamentos, sejam respondidos. E que o Senhor se faça presente, se mostre, não porque eu estou pedindo, mas porque, Senhor, as almas sedentas, elas têm fome e sede do Senhor. E o Senhor falou que se manifestaria quem tivesse fome e sede. Então, Senhor, esse é o convite do Senhor para nós nessa noite. E nós agradecemos por tudo que o Senhor se manifestar. E da forma que o Senhor quiser se manifestar, a gente aceita. Para honra e louvor do nome do Senhor. Amém. Amém. Ale, muito obrigada. Pode ir lá, muita gente agradece muito pelo seu tempo. Eu que agradeço. Gratidão, gratidão, Ale, foi muito lindo. Obrigada. Meninas que entregaram a vida e o trono da sua vida para Jesus, existe uma festa no céu. Vocês têm aí um monte de anjos em volta de vocês, na maior felicidade do mundo. Eles estão em festa, porque agora a sua vida é de Jesus. Então, assim, descansa. Vocês vão Quem quiser perguntar o nome do anjo, aproveita que é a hora boa, hein? Vocês vão colocar a cabeça no travesseiro aí, vão descansar em paz. Eu declaro isso sobre a vida de vocês.
Amém. Ale, vai lá, porque você precisa descansar. Muito obrigada. E eu vou parar de gravar e a gente vai abrir para perguntas. Quem quiser perguntar, para ficar à vontade. A gente não, eu não sou a Ale, mas aqui a gente tem um monte de gente com muita sabedoria, muita gente que está buscando uma vida com Cristo, muita gente que tem muito para entregar para aquelas que têm curiosidade, querem saber mais, né? Uhum, Então a gente uhum. aqui lembra que nós somos nós, né? Então a Lê entrega um pouquinho, eu entrego um pouquinho, a Kel um pouquinho, a Bianca um pouquinho, e cada um com esse pouquinho vai fazer sentido aí na cabeça de vocês. Então, muito obrigada, Lê. Gente, obrigada. Uma boa noite para vocês. Que o Espírito Santo ilumine todo mundo. E lembra disso. Se Jesus nos amou a ponto de se entregar por nós, por que nós não nos amaríamos a nós mesmos? Né? Beijo. Fui. Beijo, super Tchau, beijo. tchau. Gente,